Meus amados irmãos e irmãs, estamos no meio do deserto. Olhamos para trás, vemos o deserto. Olhamos para frente, também vemos o deserto. Mas não tem como voltar atrás. Nós já nos dispomos a estar neste retiro espiritual. A graça que Deus tem reservado para aqueles que o amam supera todo o nosso esforço humano. Tudo aquilo que para o homem moderno é dificuldade, empecilho, para aqueles que creem é suave. Porque nesses dias nós estamos podendo tocar o mistério. E são poucos. Nós podemos nos considerar privilegiados. Em meio à aridez do mundo, e agora o deserto no sentido negativo, em meio à aridez do mundo, que gera uma canseira, um cansaço em nossos corações, encontramos um oásis no deserto. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Nós encontramos no Senhor o nosso refúgio. Então o retiro é esse encontro com Deus, que é a fonte das águas. Mas também o retiro é o encontro conosco mesmo. Porque o Padre traz esta nova informação. Porque até então, nesses dias, o Padre tem dito que o retiro é nosso encontro com Deus. E hoje o Padre diz que também é o encontro conosco mesmo. Porque nós celebramos hoje Natanael, que recebe o nome também nos evangelhos de Bartolomeu. O prefixo Bar designa que ele é filho, e aí o complemento é o nome do seu pai. Por exemplo, Bartimeu, filho de Timeu. Então Bartolomeu, com certeza filho de Ptolomeu. Agora, na etimologia, na raiz da palavra, o Padre não saberia dizer o nome correto do seu pai, mas Natanael, apresentado no Evangelho depois, reconhecido como um dos apóstolos, chamado Bartolomeu, ele recebe um grande elogio de Jesus. Quem dera se Jesus, olhando para nós, pudesse fazer esse mesmo elogio. Eis um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Então o retiro é o lugar onde nós nos confrontamos com a nossa verdade, aquilo que somos. De alguma maneira no retiro nós, entendam a expressão, nós nos despimos diante de Deus. E Ele nos revela quem nós somos de verdade. Não as imagens ou a ideia que nós fazemos sobre nós mesmos. Não as imagens ou as ideias que as pessoas fazem de nós. Ainda que as pessoas que nos circundam, por nos ver na caminhada de igreja, possam nos considerar muito santos, mas só Deus conhece a verdade do nosso coração. Natanael é um homem, eu me recordo que no primeiro retiro, na primeira novena, uma das virtudes de João Batista era a virtude da autenticidade. Um homem sine cera, sincero, verdadeiro. Assim também Natanael de Nazaré pode sair coisa boa. A sinceridade desse homem, sem preocupação com repreensões, ele fala o que pensa, mas fala a verdade. E claro,
aqui pautado no próprio relato bíblico, ele está se afirmando e dizendo aquilo que ele compreende até então, e por isso depois Jesus vai revelar-se a ele, e ele vai dizer: de fato, tu és o Messias, o Filho de Deus. Mas é um homem sem cera, sem maquiagens, sem falsidade, é o homem da verdade. Então o retiro hoje, celebrando este grande apóstolo, hoje não é uma memória, é uma festa da igreja, do Brasil e do mundo, porque nós celebramos um dos 12 apóstolos, como a primeira leitura apresenta, a cidade santa, a Jerusalém celeste, que está alicerçada sob o fundamento dos 12 apóstolos do Cordeiro. Os 12 apóstolos do Cordeiro. O Cordeiro é Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, e aqueles que ele escolheu como apóstolos. A primeira leitura fala desse alicerce, desta base, desse fundamento, 12 apóstolos. O Antigo Testamento nós temos uma marca, as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, que Deus muda o nome para Israel, as 12 tribos de Israel, e agora os 12 apóstolos. E a nossa fé é uma fé apostólica. Aquilo que nós cremos, meus amados, está alicerçado na vida desses homens. E por isso a igreja celebra os apóstolos. E por isso hoje nós celebramos um dos 12 apóstolos. Este que foi mártir, uma testemunha fiel de Jesus. Preparando esta pregação, fui até o texto da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, quando ele diz que nós, igreja, estamos edificados sob o fundamento dos apóstolos. Em uma outra tradução, nós fomos integrados no edifício que tem os apóstolos como esse fundamento, e claro, Cristo, como diz o autor da carta aos Efésios, São Paulo, tendo Cristo como pedra fundamental. Ontem nós escutávamos a profissão de fé de São Pedro, e Jesus vai dizer: tu és Pedro, pedra, e sobre esta pedra, essa rocha firme, eu edificarei a minha igreja. Jesus edificou a sua igreja sobre a profissão de fé de São Pedro. Tu és o Cristo, o Messias, o ungido, tu és o Filho de Deus. Nós cremos. A nossa fé, a fé que nós celebramos hoje, é a fé apostólica. E como diz o Salmo de hoje: ó Senhor, vossos amigos anunciem o vosso reino glorioso. Os apóstolos são esses santos e amigos, chamados e escolhidos pelo próprio Jesus. Amigos de Jesus. A verdade, ela nos leva à amizade, à virtude. Só é possível uma amizade verdadeira entre homens e mulheres virtuosos que caminham na verdade. Porque onde não existe virtude e verdade, o que existe são conveniências ou conivências. E o nosso relacionamento com Cristo deve ser na verdade, porque Ele é a verdade, o caminho e a vida. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Jesus nos liberta das nossas escravidões, das caricaturas, das imagens que nós fazemos de nós mesmos. E por isso o retiro é esse encontro com a nossa verdade. Deus, na sua graça, ilumina o nosso entendimento para descobrirmos quem nós somos e não aquilo que nós achamos que nós somos. Porque pode ser que nós estejamos convencidos que já somos muito santos, e aí está um grande perigo. Pode ser que eu caminhe na igreja já há anos, e por caminhar na igreja já há anos ou há pouco tempo, não importa, mas eu já esteja convencido que eu não preciso mudar mais em nada, já estou pronto. Até porque eu me convenci a partir de discursos que eu vou escutando, que são discursos medíocres, na média, que para você ser católico, você não precisa assim se exigir tanto, se cobrar tanto.
vive assim um cristianismo, como profeticamente dizia o Padre Léo, vive um cristianismo light, tranquilo, sem comprometimento, porque se você começar a se envolver muito, você vai começar a sofrer, você vai começar a ser perseguido, vai passar por contrariedades, vai sofrer incompreensões. Então, não seja assim tão radical, dizem muitos por aí. E você vai se convencendo, e aí você vai amortecendo sua consciência em primeiro lugar, mas também as suas resistências. E aí o mundo vai entrando no nosso coração. Mas o que vai entrando no nosso coração com o mundo é a mentira do mundo. E o nosso coração, que é o lugar onde deveria habitar a verdade que é Cristo, começa a habitar a mentira do mundo. E eu vou me convencendo da mentira do mundo, e eu vou transformando aquilo que é mentira numa verdade para mim. Os apóstolos são santos e amigos, chamados e escolhidos pelo Cristo, e como ontem meditávamos, Deus, Ele revela os seus segredos aos seus santos, seus amigos. Jesus, Ele chamou os apóstolos, preparou, e esse preparar é ensinamento com palavras e vida, porque Jesus é palavra e vida. Ele prega e vive aquilo que Ele prega. E aí o grande desafio para nós cristãos, e principalmente quando assumimos o ministério da pregação, como cada sacerdote, bispo, diáconos, que são ministros ordinários da palavra, e também aqueles que são extraordinários, os leigos, catequistas, pregadores. A máxima do pregador: crer naquilo que lê. Aquilo que nós lemos na Sagrada Escritura, eu tenho que crer primeiro. Depois, no segundo momento, prega aquilo que você crê. E o terceiro momento, que é o mais desafiador: vive aquilo que pregas. Os apóstolos, na trilha de Jesus, na esteira de Jesus, os apóstolos aprenderam dele e depois começaram o ministério da pregação. Depois do Pentecostes, melhor dizendo, o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, eles se tornaram as testemunhas até a efusão do sangue, as grandes testemunhas do Senhor. E por isso a palavra apóstolo, do grego enviados, mandados em missão. Nós somos enviados por Deus. O batismo nos confere este envio de ser no mundo sal e luz. Hoje celebramos aqueles que acreditaram com a vida antes de nós. Por isso a igreja tem alegria em celebrar os apóstolos, porque se hoje nós celebramos, estamos aqui na igreja celebrando o mistério da Eucaristia, é porque outros antes de nós deram a vida para que nós hoje pudéssemos celebrar esses mistérios. Às vezes nós valorizamos tanto as pessoas do nosso tempo, né? Uma pessoa importante, né? Estende um tapete vermelho, né? Nossa, como essa pessoa é gloriosa, importante. Mas importantes de verdade, os heróis da fé, são os apóstolos, que deram a vida, escreveram o Evangelho com sangue. Na sua maioria, os apóstolos mártires. Apenas São João, e vamos falar mais adiante, o único que não foi martirizado pela efusão do sangue, mas sofreu outro martírio. Os mártires são as testemunhas. E é tão forte, meus irmãos, que quando nós olhamos para a palavra mártir, nossa, que bonito. Eu não sei se os senhores sabem que martírio foi submetido São Bartolomeu. São Bartolomeu foi esfolado vivo.
Imagina, meu irmão, minha irmã, os seus algozes arrancaram a sua pele e ele vivo. Michelangelo, quando pintou a Capela Sistina no Vaticano, ali ele pinta os apóstolos, e São Bartolomeu, já glorioso, mas ali ele segura numa das mãos o instrumento da tortura, como uma faca, e na outra apenas pendurado ali em formato deformado, mas humano, a pele. São Bartolomeu foi esfolado vivo. Às vezes nós achamos tão bonitinhos os apóstolos que deram a vida por Jesus, mas será que com a fé que hoje eu digo professar, eu seria capaz de, diante de dois caminhos, você pode escolher: nega Jesus e a sua vida será poupada, professa a sua fé e você vai ser martirizado. Qual seria a sua escolha? Qual seria a minha escolha como padre? São Bartolomeu foi esfolado vivo. Eles não mataram primeiro, como muitas vezes vemos animais que são abatidos, são mortos, depois é arrancado o couro, a pele, Não, ele foi esfolado vivo, para não negar a sua fé, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E por isso que a igreja celebra os seus heróis da fé. Algum tempo atrás, quando começou um programa de reality show aqui no Brasil, que é uma decadência de programa, o apresentador chamava aqueles que entravam neste programa para viver uma vida promíscua, embriaguez, sensualidades e exposição do corpo, uma vida sexualmente desregrada, maldades, trapaças, mentiras, eliminações. E o apresentador chamava aqueles homens e mulheres de heróis. Não, meus amados, esses homens e mulheres são o contrário do que é ser herói. Heróis são esses santos mártires da nossa fé. E por isso hoje nós celebramos São Bartolomeu. O padre fez uma pergunta, trouxe um questionamento: será que se nós estivéssemos no lugar de São Bartolomeu, nós agiríamos como ele? Com muitos santos na história da igreja, viva Cristo Rei, e morreria por Cristo como mártir? Ou voltaria atrás, como muitos também nos primeiros séculos da era apostólica, ali nos primeiros séculos da igreja, muitos cristãos que se diziam crer, do momento que eram ameaçados do martírio, eles voltavam atrás, abandonavam a fé. E foram muitos que fizeram isso. A igreja traz para nós o testemunho daqueles que foram fiéis até o fim, mas muitos cristãos abandonaram. E aí nós podemos nos perguntar: será que eu seria capaz de dar a vida se eu estivesse lá? Mas hoje, eu seria capaz, se hoje voltasse, e eu creio que já está voltando, o tempo dos mártires, onde muitos cristãos, já está acontecendo, na Síria, e em vários países onde são estabelecidos regimes comunistas, muitos cristãos são trucidados, ou também a partir de um extremismo religioso como o Estado Islâmico, que matou muitos cristãos. Qual seria a sua postura? Nega Jesus e permanece vivo, ou professa a sua fé e será perseguido e morto? E aí você pode dizer: padre, eu não teria forças para viver o martírio. E é justamente aí que entra uma grande verdade: nem São Bartolomeu teria forças se não fosse o Espírito Santo.
É o Espírito Santo que dá a fibra, a força aos mártires. E o tema de hoje, deste mais um dia do nosso retiro, da nossa novena, nós estamos pegando os ditos de João Batista. Hoje, São João Batista vai dizer: Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. O coração de São Bartolomeu, depois do grande evento de Pentecostes, ele recebeu esse grande batismo do Espírito Santo e em fogo. Nós vemos no Atos dos Apóstolos aquelas línguas de fogo que desceram sobre os apóstolos, e ali eles foram possuídos do Espírito Santo e começaram a pregar o Evangelho. Conta relatos que São Bartolomeu foi pregar na Índia, também outros relatos na Europa Oriental. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem-aventurado quando vos perseguirem, maltratarem, mentindo. Ele é homem da verdade, mas muitas vezes o mundo com mentiras, mentindo, disserem muitas coisas contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa nos céus. É bonito quando a igreja dos primeiros séculos é perseguida e Pedro, os apóstolos são presos, e depois que são açoitados, humilhados, o texto diz que eles saíram felizes. Eles haviam acabado de receber uma surra. São Pedro, ali junto com alguns apóstolos, e o texto diz que eles saíram felizes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Jesus vai dizer no Evangelho: aquele que me testemunhar perante os homens, eu o testemunharei perante os santos anjos do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei. Eu não vou testemunhar em favor dele. Olha só. Por isso nós devemos pedir ao Espírito Santo todos os dias, para que ele venha nos queimar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e em fogo, para que o Espírito Santo venha queimar no nosso coração toda e qualquer apatia, tibieza, mediocridade, que sejamos homens e mulheres fervorosos. Por isso nós estamos aqui, para crescer no fervor, para olhar para São João Batista, também mártir, e dizer: se for preciso, eu darei a minha vida por Jesus, eu vou gastar a minha vida por Ele. E por isso, Espírito Santo, dai-me a fibra dos mártires, venha aquecer o meu coração, porque Deus, Ele é uma luz que primeiro ilumina. Todo o ensinamento de Jesus, todo o conhecimento iluminou aqueles homens rudes, mas com o poder de sua palavra, Jesus foi iluminando, assim também com o poder da sua palavra e desta pregação hoje. Jesus está iluminando o nosso coração. Deus é uma luz que primeiro ilumina, depois aquece. Não nos ardia o nosso coração enquanto Ele nos falava das Escrituras, diz os discípulos de Emaús. Deus é uma luz que primeiro ilumina, depois Ele aquece e por fim incendeia o nosso coração, faz arder, abrasar e inflamar o nosso coração. Todos os mártires tinham um coração abrasado e inflamado de amor, porque o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho que foi derramado em nossos corações. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado no Santo Batismo. Por isso se fala tanto da efusão do Espírito Santo. É pedir que esse Espírito Santo que nós recebemos no batismo, na crisma, possa transbordar em nós, para que tenhamos fervor, ardor. Quantos católicos que vivem uma verdadeira apatia espiritual, uma tibieza, uma mornidão, não tem ânimo para nada. Vamos lá na novena, não, muito cansativo todos os dias. Vamos fazer visitas na casa dos doentes, vamos nada, deixa quieto, chama outro. Vamos fazer um trabalho de caridade, um serviço pastoral na igreja,
queimados, molengas. Como serão mártires dessa maneira? É difícil. Pedir ao Senhor: derrama, Senhor, o teu Espírito no meu coração. Esse fogo do martírio, o Espírito Santo derramado, como diz São João Batista, Ele, Jesus, vos batizará no Espírito Santo e em fogo. E aqui a imagem do fogo é muito forte para o martírio. Imagina, São Bartolomeu foi esfolado. A dor era como se o corpo dele estivesse em chamas. Imagina, você dá um corte no dedo, você joga um pouquinho de álcool, né? E queima. Agora imagina, ele foi esfolado, o corpo inteiro arrancado à pele. Fogo. O martírio como um fogo, mas como um fogo de amor, um holocausto de amor. O holocausto no Antigo Testamento, as vítimas que eram oferecidas, elas eram esquartejadas e depois eram incendiadas, consumidas pelo fogo, e aquela fumaça era de suave odor para aplacar a ira de Deus, né? Na compreensão do Testamento, do Velho Testamento, né? Do Antigo Testamento, perdão. Então, na concepção do Antigo Testamento, o holocausto, Jesus na cruz, é esse holocausto de amor, queimado, uma sarça ardente, que queima, mas não se consome. O Espírito Santo, que é fogo. No Catecismo da Igreja Católica, o Espírito Santo, uma das imagens dele é o fogo. O fogo, ele queima, ele consome, ele transforma. Tudo que o fogo toca, ele modifica. O fogo toca um papel, queima, modificou aquela matéria. Assim também, quando o fogo do Espírito Santo toca o nosso coração, ele modifica. É impossível alguém que faça uma experiência com o Espírito Santo e não se transforme, não mude, não cresça no ardor, no amor a Jesus, no desejo de amar de volta. Enquanto eu preparava esta pregação, lembrava de um grande mártir, discípulo de São João Evangelista, chamado São Policarpo, e ele foi martirizado com fogo, foi queimado vivo. Ele teve antes um sonho que Deus revelava que ele sofreria tal martírio. Um homem já com 83 ou 86 anos, imagina, uma pessoa com 86 anos ser submetido a tal suplício. Se para um jovem já é algo fora da nossa capacidade de compreender, agora imagina para um idoso. E São Policarpo, diante dos seus algozes, e muitos deles assim tentando dissuadi-lo, até com pena, né, pela sua idade avançada: olha, você não precisa passar por isso, é só você negar Jesus. Nega Jesus. Mas se São Policarpo negasse Jesus, ele viveria uma mentira. E olha o testemunho de São Policarpo de Esmirna, diante da afronta dos seus algozes, pedindo que ele negasse Jesus. São Policarpo vai dizer: há tantos anos eu sirvo a esse meu Senhor, e ele nunca me fez mal nenhum. Como poderia traí-lo agora? Há tantos anos eu sirvo a este Senhor e ele nunca me fez mal algum. Como eu haveria de traí-lo agora? E São Policarpo vai até o fim. E é tão bonito porque ele recebe de Deus uma graça, porque no momento que tentam matá-lo, né, incendiar o seu corpo, como que se cria um bolsão, e ele ali, as chamas não tocavam a sua carne, mas ele foi cozido, olha só, como um pão, fazendo referência à Eucaristia, um outro Cristo, São Policarpo. Por fim, meus amados, dentro desta temática do martírio celebrada no dia de hoje, não nos esqueçamos daquilo que profeticamente disse há pouco tempo o Papa Emérito Bento XVI. O martírio hoje que nós vivemos no século XXI é o martírio da ridicularização. Que é um exemplo?
a ridicularização midiática. A todo momento colocar os cristãos expostos para as feras no Facebook, no Instagram, nas emissoras globais, né? O padre não precisa aqui ficar entrando em exemplos, né? Quantos e quantos que são expostos ao ridículo, à opinião pública. O padre não está aqui falando de quem errou. Se errou, tanto diante dos homens como diante de Deus, tem que viver na justiça, na verdade. E se não viveu, tem que arcar com as consequências dos seus erros. Mas quantos que são e viveram e vivem na verdade e são ridicularizados? O padre citava ontem, dentro das suas casas, quantos cristãos católicos querem viver na verdade do Evangelho e são ridicularizados pelos seus próprios pais, perseguidos pelos seus próprios irmãos, ou pelo esposo, ou pela esposa, ou pelos filhos também, pelos amigos. Você não precisa ser assim tão exagerado, não. Você está rezando muito, está rezando demais. Agora você entrou nessa de ficar rezando o texto todos os dias. Você é jovem, né? Os rapazes e as moças jovens com o texto na mão rezando, e aí os amigos zombam, ou o pai também. Você está igual aquelas beatas da igreja, aqueles beatos da igreja, está rezando muito, ridicularizados, humilhados, mas por amor a Cristo, diante da afronta eles sorriem e continuam, porque eles descobriram o tesouro escondido, que é Jesus, que vale a pena abrir mão de tudo para tê-lo. São Gregório Magno, nas suas homilias sobre os santos evangelhos, ele vai falar de 2 tipos de martírios. O primeiro martírio da disposição de espírito, que é o martírio oculto. E ele vai falar de um outro martírio, que é o martírio dos atos da existência, que é o martírio público, esse que nós celebramos de São Policarpo, de São Bartolomeu, porque esses foram até a efusão do sangue e publicamente morreram. Mas quantos cristãos, diz São Gregório, que vivem aquele martírio da disposição de espírito, um martírio oculto, que ninguém vê, são as pequenas contrariedades do dia a dia, que por ser cristão você suporta, unindo a sua cruz à cruz de Jesus. As mentiras que falam de você, as calúnias que falam de você, e você não deve rebater ou ficar com justificativas ou tentando se defender. O direito diz que quem acusa tem o ônus da prova. Não é quem é acusado que tem que se defender, não, é quem acusa que deve provar. Se acusou, tem que provar. E quantas vezes o cristão é acusado de tantas mentiras, mas Jesus vai dizer: bem-aventurado, felizes sois vós, quando vos perseguirem, quando vos injuriarem e mentindo disserem tantas coisas contra vós por causa de mim. Olha só, quando Saulo está perseguindo a igreja de Jesus, Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e diz a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando nós perseguimos, né, porque se nós perseguimos aqueles que são cristãos ou que procuram viver uma vida santa, você na verdade está perseguindo o próprio Cristo naquelas pessoas. Ou se você é o perseguido, mas unindo o seu sofrimento a Cristo, não se entristeça, porque Jesus continua: bem-aventurado quando vos caluniarem e mentindo disserem tantas coisas contra vós por causa de mim, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. A nossa recompensa não é nesse mundo, a nossa recompensa é no céu. São Pedro vai dizer a Jesus: eis que deixamos tudo e te seguimos, Senhor. E Jesus vai dizer: olha, está certo, vocês vão receber muitas graças, mas com perseguições, mas depois a vida eterna. Por isso, meus amados, se nós já encontramos a Cristo, esse tesouro escondido,
Não troquemos Cristo por nada neste mundo. Ainda que eu venha perder tudo, mas que eu fique com Cristo, porque ganharei a vida eterna. Essa ninguém poderá roubar do nosso coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.